Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, versos 6, 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são verdadeiras, são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Glória a Deus. Apocalipse é um livro bastante interessante. Alguns até têm medo de ler o livro de Apocalipse. Eu conheço pessoas que têm medo de ler, podem falar. E eu não, quase certeza que é o livro que eu mais li das Escrituras, provavelmente seja o livro de Apocalipse. E é um livro que nos traz uma alegria muito grande. Ele traz as revelações finais, né? Ele nos aponta que a história não está indo ao bel prazer do sistema. A história tem um que controla, que é Deus. Portanto, nós ficamos felizes, a igreja fica feliz, pelo menos deveria ficar, com as informações que nos são dadas aqui. Amém, queridos? Em Apocalipse mesmo, vai para o versículo 1 agora. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz. Que coisas? Você pega o capítulo 17, você vai ver a queda da Babilônia. Você pega o capítulo 18, ele apresentando como foi essa queda da Babilônia, a maneira como Deus a assolou, esse império dominado pelo espírito do anticristo, mancomunado com a besta, firmado com as coisas das trevas, a falsa igreja, a meretriz, e a maneira como Deus tratou. Eu não vou falar sobre isso hoje, até por causa do tempo, mas já tenho falado com os irmãos aqui. E quando nós chegamos no versículo 1 aqui, está escrito: e depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça delas sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, aqui nós começamos a ler, né? E como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Queridos, quando nós estudamos, eu já preguei outras mensagens aqui, sobre a queda da Babilônia, naquela série Juntos, porém não separados, no final dela eu falei justamente sobre essa passagem de Babilônia, que é a meretriz, a igreja falsa, a igreja apóstata, a igreja que não é a noiva, mas ela é a meretriz, que se corrompe, que se vende, e os transtornos que ocorreram e que ocorrem nos dias de hoje, evidentemente, por causa dessa situação, dessa meretriz, que se mancomuna com o mal, que está sendo totalmente preparada para o anticristo, assim como a noiva está sendo preparada para o cordeiro. E o texto que nós lemos, a partir do versículo 6, o céu está regozijando. E há ali, o texto nos informa, uma grande multidão e como a voz de muitas águas, dizendo: Aleluia, né? Louvai o Senhor, um regozijo. Enquanto a igreja, a noiva do Cordeiro, a santa, a amada, a adornada, a purificada, a que é lavada, está dizendo aleluia, a meretriz está dizendo ai. A falsa igreja diz ai. A meretriz diz ai, enquanto a igreja, regozijando com o Senhor, diz aleluia. Então nós temos que entender desde já que vai chegar um dia, meu querido, que as pessoas vão, no momento desse grande evento, vai ficar bem claro quem é e quem não é do Senhor.
Porque às vezes nós olhamos no estereótipo, está ali aparentemente tudo bem. No seu físico, no seu falar, no seu trajar, no seu jeito, às vezes está ali, mas não sabemos. Há pessoas que você vê quantos anos servindo a Deus, depois eles tomam outro rumo, distorce a palavra, pessoas que pregavam com seriedade, aparentemente com seriedade, depois eles tomam um rumo, mas nós temos citado aqui, falamos lá de 2 Timóteo, onde Deus mostra que os do Senhor tem um selo, e o selo é que aqueles que são do Senhor apartam-se da iniquidade, aqueles que professam o nome do Senhor, eles vão se apartar da iniquidade. Mas a meretriz que se corrompeu, que se vendeu, que se prostituiu, que não foi santa, que não foi fiel ao Senhor, porque só pode ser fiel aqui a igreja. Os cristãos, eles já falei aqui, repito, pode ocasionar de cair, tropeçar, falhar, fraquejar, mas lá dentro, mesmo no íntimo do seu coração, o Espírito está dizendo, você é meu, está selado, está marcado. E por mais que ele esteja lá, como eu já estive, o irmão Célio sempre contou aqui que teve problemas, aquele aperto no coração, de vez não, eu preciso, aquela falta de Deus. E tem uns que vão e deixam e correm solto e está tudo certo. Porque não tem temor do Senhor, essa é a grande verdade. Mas quando Deus tratar com a Babilônia, com a grande meretriz, com a prostituta, com aquela que, vestida de escarlate, com o nome escrito Babilônia, a grande meretriz, apoiando e concamunada com o anticristo, com um sistema corrompido, pervertido, quando o Senhor tratar com ela, caiu a grande Babilônia, há uma voz gritando da parte do Senhor, sai dela, povo meu, porque ainda no meio dela ali tem alguns deles, vai, sai, então sai logo. Eu já disse e repito novamente, nas igrejas que estão corrompidas, que não pregam o Evangelho. Não estamos dizendo aqui que somos melhores do que ninguém, mas estamos buscando a santidade e a verdade do Evangelho, da palavra do Senhor. E essas pessoas que vão nessas igrejas, que são corrompidas, porque qual que é uma das características da meretriz? As pessoas dizem que a primeira profissão é a profissão de prostituta. Mas não é a primeira profissão, segundo os historiadores. A primeira profissão é a profissão de vendedor. Porque primeiro ela se vende, oferece o seu produto, o seu corpo, uma prostituta, e depois ela, então, prostitui, confirma ali, ela consolida, né, o ato. De maneira que quando você olha para essa situação, você vê que a meretriz se vende, mas a fiel fica firme. A meretriz ela se corrompe, o preço melhor ela vai, mas a igreja fiel ela fica ali. Ainda que com poucas pessoas, ainda que com pouca força, não nega o nome do Senhor. Ainda que debaixo de muitas aflições, de angústias, de perseguições, ainda que no meio da grande tribulação, que nós falamos agora na última quinta-feira, ela se mantém fiel. Ela se mantém fiel na presença do Senhor. Ela busca a pureza do Evangelho, a pureza da palavra, busca amar os irmãos, busca santificação, busca viver o Evangelho, busca cada dia mais entender e aprender da palavra como é que eu posso ficar, como é que eu posso ser, meu Deus, melhor cada dia mais. É o Senhor que age em nossas vidas, é o Deus vivo que infunde em nós santidade. E nós começamos a buscar, Senhor, me ajuda pela Tua palavra, pela verdade. E observa a oração de Jesus aos discípulos, no capítulo 17 de João, verso 17, que diz, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos ser santos, e ser santos de verdade, e na verdade, é com a palavra. Por isso, nós aqui não abrimos mão da ministração, da exposição das verdades da palavra de Deus, porque é essa palavra que nos sustenta, que nos alicerça, que nos firma, que nos faz firmes para a honra e glória do Senhor. E o texto que nós lemos sobre a passagem de Apocalipse, no versículo de número 9, está escrito assim... vamos ler o 7, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui está falando de uma noiva, de um noivo, de bodas. Bodas é casamento. Então nós estamos na expectativa, porque nós somos a noiva, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse casamento. Mas antes, vamos observar alguma coisa. Quem é o noivo, né? Se tem um casamento, tem um noivo. O noivo é Cristo. Nós podemos observar isso em Mateus 9:15, Mateus 25, de 1 a seguir, verso 6, etc. Então o noivo é Cristo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Apocalipse 19, verso 8. Apocalipse 21, verso 9, já fala de esposo, porque já está casada. Apocalipse 21, 1 e 2, a noiva é a igreja. Ótimo. Mas quem é a igreja? Né? Eu preciso identificar quem é a igreja também.
A igreja, olha só, em Apocalipse 19, verso 8, o que está escrito: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então a noiva é a igreja. E quem é a igreja? São os santos. E quem são os santos? Aqueles que Cristo morreu por eles. Aquele que Cristo derramou o seu sangue precioso, resgatando das trevas do pecado. Então estes compõem a igreja, que é a noiva do Cordeiro, que é Cristo e que é o noivo. Fechamos a questão. Muito bem. Por que nós falamos que são os santos? Porque ele resgatou com seu sangue precioso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, deixa bem claro isso, que ele resgatou com seu sangue. Eu quero citar um versículo que eu citei na última mensagem, que está em Apocalipse 26, aliás, Atos 26, até porque Apocalipse não tem 26, né? É até 22 só. Atos 26, olha só que coisa interessante. O verso 17 e o verso 18, que diz assim a Sagrada Escritura: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci, por isso, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando este povo e dos gentios a quem agora te envio. 18. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, santificados pela fé em mim, resgatados através do poder de Cristo, pela pregação do Evangelho. Cristo está instruindo a Paulo para ir pregar. E essa pregação é, como eu falei domingo passado, é uma batalha espiritual. Pregar é guerra mesmo. Mas o poder do Evangelho alcança os perdidos pecadores. Muito bem. Quando nós falamos de casamento, nós estamos olhando aqui uma situação onde está mostrando uma parte do casamento. Jesus, ele era judeu, ele nasceu sob a lei judaica. A lei que Deus deu a Moisés. E havia preceitos para eles, Israel, costume dele, um casamento, ou o casamento, que era estabelecido em 3 fases. Quando nós olhamos aqui, essa é a terceira fase do casamento. A terceira fase era a fase das bodas, da consolidação, da consumação e a ceia, o banquete. Só que ainda tem 2 fases anteriores, que o texto não está dizendo. Então agora eu vou discorrer com vocês um pouco da história, e nós entendemos um pouquinho do que está aqui na Sagrada Escritura, para nós entendermos desta situação e regozijarmos no Senhor. Assim como os céus regozijam, nós também, desde então, conhecedores dessas verdades, regozijaremos ainda mais no Senhor. O casamento dava-se assim: o noivo, um rapaz, ele agraciava de uma moça, se apaixonava por uma donzela, e ele queria então casar-se com ela. E esse casamento era algo sério, ele ficava noivo primeiro. O casamento, primeiro, ele tinha um noivado. E esse noivado já era algo sério. Vocês lembram que Maria estava desposada com José? Eles já estavam contratados para o casamento. Eles não tinham coabitado ainda, intimamente, mas já estavam ali com esse compromisso sério. Tanto que ele, na situação em que Maria estava grávida, ele, para não aborrecê-la, para não difamá-la, quis sair quietinho, mas o Senhor falou com ele em sonho: não, vai lá, fica com ela, porque o que está com ela, nela ali é obra do Senhor, é obra do Espírito Santo. Então, o casamento dava-se assim: o rapaz, ele gostava de uma moça, e as famílias conversavam então, ele com seu pai, e falava com a família da moça. Ele chegava e dizia: olha, estou apaixonado por essa moça, e eu quero me casar com ela. Então as famílias faziam ali um contrato, tinha um contrato de casamento, tinha um contrato de noivado que era sério. De maneira que eles faziam um contrato e naquele contrato era apresentado um dote. E esse dote o moço pagava. A família do noivo, o pai do noivo, o noivo pagava. Só que não podia ser um preço baixo, era um preço realmente alto.
E quando ele fazia eles conversavam, eles chegavam a acertar o valor. Bom, o valor vai ser esse. Então, tendo esse valor acertado, eles faziam um contrato, assinavam um contrato. E esse rapaz saía e depois de um ano ele voltava, mais ou menos. Quando era feito o contrato, acordado as duas famílias, do noivo e da noiva, pelo valor, o pai falava com a moça se ela estava de acordo com esse acordo deles. Aí a moça, se ela estivesse de acordo, era feito assim. O noivo enchia uma taça de vinho e apresentava para a moça, para a donzela. Se ela bebesse do vinho, ela estava de acordo com aquilo que foi acordado entre a família do noivo e entre a família do pai dela. Então era assim, o noivo gostava da menina, da moça, da donzela, da jovem, se namorava dela, apaixonado por ela, falava com o pai dele: pai, eu quero aquela jovem, eu quero casar com ela. Então vamos falar com a família da noiva. Chegavam lá: olha, meu filho está apaixonado pela sua filha, quer casar-se com ela, ela é donzela, jovem, e era um costume. Então, o valor é esse, porque nós tivemos despesas para criá-la, para cuidar, etc. e tal. Não é um preço barato. E o noivo se preparava nesse ano, trabalhando ali, já tinha o recurso de ir levantando mais e pagava-se o dote. E nesse tempo que ele saía, ele ia preparar um lugar para receber a noiva. Junto à casa do pai, numa parte separada, ele ia fazer os seus aposentos, fazer uma habitação, uma casa, algo para eles viverem. Ia prover todo o sustento para a noiva. Quando isso acontecia, depois de um ano, mais ou menos de um ano, ele vinha para buscar a noiva. Ele retornava para buscar a noiva. E quando ele voltava para buscar a noiva, ele vinha sempre numa lua nova. A Bíblia fala que em Israel existem algumas festas, dentre elas 3 que eram tocadas o shofar, pelo menos 3, que eram tocadas a trombeta. Uma era em Yom Kippur, na expiação, né? No ano da expiação. Outra era em Pentecostes e outra nas festas das trombetas, que se dava na lua nova, primeiro e segundo dia da lua nova. E esse dia da lua nova era sempre o dia mais escuro do ano. Sempre era o dia escuro, um dia escuro. Então a noiva ficava se preparando, se adornando, sabia que por aquela ocasião ele voltaria, ficava se preparando. E a moça tinha suas donzelas também, as suas damas de companhia que ficavam com ela. E essas damas de companhia ficavam ali ajudando, trabalhando com ela, ajudando que ela se adornasse, perfumando, trabalhando, deixando ela ali como num salão de beleza, digamos assim, nos dias atuais. E todas elas tinham que ter azeite, tinham que ter uma lamparina, porque normalmente o noivo vinha à meia-noite, por volta da meia-noite. À meia-noite o noivo voltaria. E o noivo vinha assim, ele vinha acompanhado dos seus amigos, ele vinha tocando o shofar, tocando a trombeta, ele vinha fazendo barulho, ele vinha em procissão. E alguém gritava: aí vem o noivo! E a noiva tinha que estar pronta juntamente com as suas damas, já pronta ali, arrumada. Então a noiva preparada, ela saía com as suas tochas acesas, suas lâmpadas acesas, e ia de encontro ao noivo. E celebrava, e cantava, e alegrava, e o noivo pegava a moça e levava ela, levantava ela naquela alegria. Agora é minha esposa, você vai ser recebida como esposa. E ele saía em cortejo, festejando, adorando, e ele ia para a casa do pai, com todos ali celebrando, festejando. Aí já era a segunda fase do casamento, do noivado. O primeiro era o contrato, o segundo era quando ele voltava, e o terceiro era para as bodas e a ceia. Vamos trazer agora para nós aqui como a igreja e Cristo o noivo. O noivo veio, na primeira vinda, ele veio mostrar o contrato. Ele veio pedir, ele veio falar do que ele desejava, que ele queria casar, que ele queria a sua noiva, e veio trazer aqui, a palavra nos informa, a história nos diz, que ele trazia os preceitos daquilo que ele ia fazer. Porque ele ia cuidar, ele ia para a casa dele, preparar muita coisa, o melhor que ele pudesse, conforme o recurso. Então, quando Cristo veio, ele veio trazendo a sua proposta. E a proposta que ele trouxe era essa, entre outras. Uma das propostas que ele trouxe era esta: aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Aquele que andar após mim, venha, pega a sua cruz e vem me seguindo. Outra feita, alguém disse assim: Senhor, eu te seguirei por onde o Senhor quiser, onde o Senhor for, eu vou contigo. Olha, a raposa tem as suas covas, suas tocas, o filho do homem não tem. O filho do homem não tem nem onde sequer reclinar a cabeça. Aliás, só tem uma passagem na Bíblia onde Cristo reclina a cabeça. Essa única vez que Cristo reclina a cabeça, escrito na palavra do Senhor, é quando ele está, dito assim, dessa forma, reclinou a cabeça, com essa palavra, na cruz do Calvário, quando ele
entregou seu espírito, bradou ali, está consumado, e reclinou a cabeça. Porque mesmo em agonia, sofrendo, crucificado, o pulmão faltando oxigênio, as costas dilaceradas, a coroa de espinho em sua cabeça, ao tombar para um lado, machucava nos seus ombros, tombar para o outro, machucava no seu corpo. Ele tinha que ficar ali firme, mesmo com dores, com asfixia, perdendo sangue, perdendo água, como foi, líquido. Podia ter morrido ali de hipovolemia, mas ele ficou ali e disse: ninguém tira a minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Em dado momento ele disse: está consumado. Aí sim, reclinou a cabeça. Ele fez a proposta, mas o preço era alto. Apocalipse 20, verso 28 nos diz que ele resgatou com o seu sangue. A Bíblia nos fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17, o verso 18, que foi alto o preço que ele pagou. O dote foi muito alto pela noiva. Não foi um preço qualquer, não foi preço de ouro, de pedra preciosa, de prata, mas foi um preço muito alto, o preço de sangue, sangue do Cordeiro. João Batista olhou e viu o Senhor passando e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então naquele contrato era apresentado as condições, e o noivo apresentou as condições. Ele apresentou: quem quer me seguir vai tomar sua cruz, a porta é estreita e o caminho também é estreito. Então a noiva ia se preparar, e a noiva tinha que se preparar, e sabendo como seria, como era. E a noiva, que somos nós, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, que é Cristo, tem que entender o que está no contrato. Ele veio e pagou um preço alto, o preço de sangue. E quando foi falado, quando foi acordado entre eles, o preço é esse, o pai disse para o filho: o preço é o preço do sangue. A Bíblia nos informa lá no livro de Isaías 53, que nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos, era uma pessoa desprezível, estava ali todo cheio de sangue, machucado, ferido. Olhando para ele, nenhuma beleza nós víamos, era desprezado, mais desprezado entre os homens. E no final desse texto de Isaías, lá para o finalzinho, você vai ver escrito assim: o trabalho o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito, porque ele veio por esta noiva, ele veio pelos seus eleitos, ele veio pelos seus escolhidos, ele veio morrer por aqueles a quem ele de eternidade a eternidade, lá na eternidade passada, o escolheu. E por aqueles que Cristo morreu, nenhum vai se perder, ele veio pela sua noiva. Nós já lemos agora, citamos agora aqui Atos 20 e o verso 28. E quando ele apresenta a proposta é esta: vida eterna, vida santa. E quando ele faz a proposta, se a noiva aceitasse, conforme a moça na história, no costume judaico, ela aceitasse, o pai ia falar: olha, a proposta dele é essa. Ela olhava no moço, simpatizava, estava apaixonada, alguma coisa assim. Então enchia-se uma taça de vinho e o noivo oferecia para a noiva. Ele mostraria para ela que o preço que ele ia pagar é caro. Lucas 22, nós temos o relato onde Cristo pegou e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava mostrando que o dote que estava pagando era caro, estava partindo por vós, a igreja, a noiva. Põe na sua cabeça isso. Olha o que está fazendo, olha aqui, ó. Eu vim, estou aqui partindo, esse pão aqui é o símbolo do que vai ser feito daqui a algumas horas. Este é meu corpo, que é partido por vós. Então enchia-se a taça e dava para a noiva. E a noiva pegava a taça e bebia. Lucas 22 também, a palavra nos informa que ele disse: tomai e bebei deles vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então ele traz o seu propósito, trouxe uma aliança nova, um contrato novo, uma nova aliança. E a noiva, tomando, estava dizendo: eu estou de acordo. Nós em Cristo, quando nós chegamos no Senhor, nós participamos do corpo do Senhor, nós participamos do sangue do Senhor. Em João 6, nos informa as Escrituras, Jesus dizendo: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não está comigo, não está em mim, não tem contrato comigo, não tem aliança comigo. E quando ele falou isso, as pessoas, começando a ouvi-lo, disseram: este homem aí está pregando um discurso muito difícil. Duro para nós é esse discurso. Como assim comer a sua carne e beber o seu sangue? Até porque em Levítico 17, em outras passagens também, havia proibição para o judeu de comer carne ou de comer sangue. Como é que vai comer a carne de um homem e beber sangue? Não entenderam, são coisas espirituais. O Senhor, falando a Nicodemos, disse: Nicodemos, se eu te falo coisas terrenas, você não entende, quanto mais as celestiais, as espirituais, coisas profundas. Quantas vezes nós pregamos aqui o corpo e o sangue de Jesus, a pessoa: é um pãozinho e é um suquinho de uva, é o fruto da vide.
Não entende? E aquilo ali é a tipologia, é a simbologia do que Cristo fez. Isto aqui é meu corpo que é partido por vós. Seu corpo foi dilacerado, foi rasgado, foi machucado, seu sangue verteu, sangue puro, carmesim, limpo, poderoso, purificador, pela sua noiva, pela sua igreja. O dote estava sendo pago, é preço alto. Agora, basta nós agora comer dessa carne, aleluia, e tomar desse cálice. Você está de acordo com o casamento? Está de acordo com o noivo? Então você participa desse cálice, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está de acordo? Então participa do cálice. Está de acordo? Observa os preceitos que o Senhor determinou na sua palavra. Quando nós entendemos isso, as coisas melhoram para nós. Porque nós somos noiva de um noivo e esse noivo ele vai voltar. E esse noivo diz a palavra do Senhor. O texto nos informa, a história diz que o noivo, então, feito isso, ele saía. Não via mais a noiva, aí ele ia, e por volta de um ano, mais ou menos, ele ia preparar lugar. Ele ia preparar a câmara, ia preparar a casa, preparar o ambiente, a melhor mobília, a melhor de tudo que ele tinha de recursos, conforme a sua família, para receber a noiva, para estar com a noiva, alegrando-se e festejando. E vez por outra ele mandava um amigo levar uma carta para a noiva. Diga para minha noiva isso, que eu a amo, que eu estou preparando os melhores aposentos. Diga para a noiva que eu estou comprando um enxoval, vamos dizer assim na nossa língua de hoje, né? Diga para a noiva que eu fui nas melhores boutiques, melhor loja, melhor confecção e comprei isso, comprei aquilo outro, não sei o quê, né? Contemporaneizando. Já coloquei ar-condicionado no quarto, já comprei a melhor cama box, já mandei fazer isso, já perfumei, enfim, deixei tudo, a despensa está lotada, repleta de tudo aquilo que você gosta. Manda carta para ela, diga que eu a amo. E a Bíblia nos informa que o noivo manda também carta para a noiva do Cordeiro. Apocalipse 2, capítulo 3, diz a palavra do Senhor que ele enviou cartas para a igreja. Diz a palavra do Senhor, carta para Éfeso, carta para Esmirna, carta para as 7 igrejas da Ásia, embora havia mais, mas é uma tipologia dos 7, de todas as igrejas. Aquela carta não é só específica para aquela, é para todas as igrejas de todas as eras. E o texto informa que a mensagem, eu não vou lê-la pelo tempo também, não é o foco hoje, mas ele na sua carta dizia: eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem pouca força, mas você ainda retém a palavra, você é fiel. Eu conheço as tuas obras, eu sei que no meio de vocês tem nicolaítas, pessoas dominantes, pessoas que querem mandar aí, mas vocês estão aí lutando pela causa do evangelho. Eu sei onde você caiu, lembra onde você caiu, aliás, e põe-te em pé. Eu sei que vocês passando algumas, tem aí no meio de vocês, aí onde está o trono de Satanás, e continua dizendo o texto, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou seja, o amigo Espírito Santo, porque ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. E o texto, a palavra do Espírito Santo, no grego é paracletos, aquele que ajuda, está do lado, apoiador, do lado ali, ó, o amigo. Ele foi, mas não deixou a noiva sozinha. Ele foi, mas não deixou a noiva desamparada, deixou um amigo, e sempre tem alguém lá avisando, avisa lá. E a noiva ficava ali, ansiosa, aguardando o noivo. Só um adendo aqui: se nós não estamos aguardando com alegria, possivelmente nós não somos a noiva. Se nós não temos a alegria da esperança em Cristo Jesus, possivelmente nós não somos a noiva, ou não entendemos ainda o que é ser a noiva de Cristo. Porque muitas das nossas vidas, o nosso anelo é comprar carro novo, é viajar, é passear, é tanta coisa. Não é pecado fazer isso, é gostoso passear, viajar, não é problema isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser o maior pensamento, a maior intenção. O que é que você acorda e já pensa? E qual é que você pensa antes de dormir? De repente, na hora de dormir, você pensa: quem dera fosse hoje que a trombeta tocasse e o meu Senhor voltasse. E quando você se levanta: quem dera se fosse hoje o último dia da nossa história aqui na terra e o Senhor viesse agora aqui para nos buscar. Mas tem pessoas que estão tão distantes disso, não tem esse anelo, não tem essa esperança, não tem essa expectativa, e deixa correndo, deixa tranquilo, tal. Mas se a noiva verdadeira, genuína, santa, pura, que fez o contrato, que aceitou, que participou, que viu aquilo, o preço foi alto realmente, eu tenho que honrar o preço que foi pago lá no Calvário, eu tenho que honrar o preço do dote, eu tomei do cálice, eu participo dessa aliança, é uma nova aliança em Cristo, nós somos aliançados com Ele, estamos contratados com Ele, Ele vai voltar. Então eu tenho anelo, eu tenho desejo, eu falo como a palavra nos fala em Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está naquela alegria, naquela expectativa, porque o noivo prometeu voltar, e ele disse assim: eu vou para o Pai. João 14, verso 1. Não entristeçam vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar.
Ele foi conforme aos relatos do casamento na ocasião dos judeus lá no Oriente, e o noivo ia preparar lugar, e Jesus foi preparar-nos um lugar. Aleluia! Nós podemos estar passando as maiores lutas aqui, as maiores adversidades, as maiores perseguições, as maiores batalhas. Podemos entrar na terrível e grande tribulação, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Mesmo passando pela grande tribulação, enfrentando o falso profeta, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a meretriz, todo o sistema corrompido, os ímpios assolando a igreja com peso, com terror, mesmo com tudo isso, ele diz assim, por causa dos eleitos que ele escolheu, ele vai abreviar esse tempo, porque é a sua noiva, é a sua igreja, ele vai voltar. E mesmo assim, voltando o Senhor, nós vamos saber o que nós lemos aqui no livro de Apocalipse. A noiva está dizendo, aleluia, 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 chegadas são as bodas do Cordeiro. A meretriz vai estar dizendo, ai, ai, e sofrimento e angústia, porque não quis, porque não está, porque não é do Senhor. Uma reflexão para nós nessa noite. Será que nós somos a noiva do Cordeiro? Será que nós anelamos de verdade pela vinda bendita do Senhor? Será que de verdade nós anelamos? Ou talvez nós sejamos de fato, eu creio que somos, claro que creio que somos, porém, como é que está o nosso pensamento, as nossas convicções, os nossos desejos, o nosso anelo? Por exemplo, nós, quando nós namorávamos nossas esposas, aliás, não só quando namorávamos, hoje, por exemplo, se você vai trabalhar, você não sente saudade dela? Quando seu marido vai trabalhar de manhã, sua esposa fica em casa, você não sente saudade? De repente, hoje temos as redes sociais, né? Você entra lá numa rede e manda lá, meu amor, eu te amo, estou com saudade. SDD, né? Agora põe SDD, mais fácil. SDD. Aí a esposa vai lá, manda um coraçãozinho. Aí você manda 3 coraçãozinhos. Ela manda 5 coraçãozinhos. Você manda 7. Daqui a pouco, meu Deus do céu, não é assim? Não faz isso não? Eu faço isso, minha esposa. Eu sinto saudade dela quando eu saio assim. Aí eu fico lá, meu Deus, estou com saudade da minha mulher. Esposa tão bonita, tão linda. Estou com saudade dela. Meu amor, eu te amo, estou com saudade de você. Assim é a igreja, assim é o noivo. O noivo deseja a noiva e a noiva deve desejar o noivo. Será que há em nós esse desejo? Então que o Espírito Santo desperte em nós este amor pelo noivo, esse desejo pelo noivo. O dote foi muito alto, o preço foi muito alto. Foi preço de sangue. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E Ele nos vivificou, nos arrancou das trevas do pecado, da morte, do engano, das garras de Satanás, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira fase era o contrato, a segunda fase era quando o noivo viria buscar a igreja, buscar a noiva. Então na lua nova, em tempo de escuridão, e porventura nós não estamos vivendo um tempo de escuridão, meus queridos. Por acaso nós não estamos vivendo um tempo de escuridão e de grande aflição? Porventura não estão se apagando as candeias? Porventura não as lamparinas estão ficando vazias, estão se apagando? Olha para Apocalipse, olha para Mateus 25, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 loucas, era ali uma simbologia tipológica daqueles que acompanhariam a noiva. Não eram 10 noivas, eram as virgens que estariam ali acompanhando a noiva, apresentando ali, cuidando e zelando, e de repente vai apagando as lamparinas, e todas as 10 dormem. Não foi só uma, não foi só 5, foram as 10. Todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. De modo que, dormindo todas elas, de repente ouviu-se a voz, eis aí o noivo. Mateus 25, verso 6. Eis o noivo. E todas se levantam. O noivo está aí, vamos nos preparar. A noiva está adornada, vamos agora. O noivo vai estar chegando, vamos agora. E de repente 5 delas não tinham azeite em reserva, a lamparina apagando. Olha, não temos azeite em reserva. Arrume o seu azeite para nós, por favor. Não tem como. Porque vocês também deveriam ter azeite na reserva. Não, mas nos arrume, não podemos arrumar, porque vai faltar para vocês e para nós. Nós temos que ter o azeite em reserva. Vai buscar azeite. Ora, e elas foram buscar azeite. Eu lhe pergunto, se elas tinham recursos para buscar o azeite, por que não o fizeram antes? Não espere chegar a ficar tarde demais para encher de azeite, meu querido. Vai abastecer hoje, abastece agora, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a palavra, consagra, jejua, pede perdão se tiver que pedir perdão, entra na presença do Senhor, fecha a tua porta e clama em secreto ao Pai que ouve em secreto e vai lhe responder, busca a face, clama diante dele, Senhor, encha-me com teu Espírito, enche-me com a tua palavra, deixa um pouquinho a internet, deixa um pouquinho a televisão, deixa de lado essa imundícia e vamos buscar a presença do Senhor, nos encher do Espírito Santo, porque Ele voltará e a nossa lamparina tem que estar ali acesa e temos que ter azeite na reserva.
reserva. Porque se nós entrarmos nessa escuridão, na grande tribulação, e é possível, eu acredito, eu não posso afirmar que nós vamos passar, que a igreja vai passar, eu creio, evidentemente. Mas eu não posso dizer que nós estaremos aqui na época. Pode ser que eu tombe agora morto antes de encerrar essa mensagem. Pode ser que eu passe pela grande tribulação. E como é que nós vamos passar se não tivermos azeite na reserva? Não tiver a lamparina acesa e não tiver azeite na reserva. Tem que ter azeite em reserva. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar. Vamos dormir menos e orar mais. Vamos consagrar mais. Vamos buscar mais a presença do Senhor. Vamos comer menos e jejuar mais. Vamos orar. Vamos clamar, Senhor, salva, liberta essa nação, liberta dessa corrupção, liberta desse império das trevas que domina a mente dos governantes dessa nação, liberta esses pecadores que estão na rua, na nossa casa, no bairro vizinho, na cidade, no país, no continente, no planeta. Liberta, Senhor, porque o noivo voltará, e o texto, a história nos mostra que ele voltaria na lua nova, um tempo de grande escuridão. E quando ele voltaria tocando a trombeta. Apocalipse, aliás, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor, o noivo, não é outro, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em corpo de glória e subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. E diz a palavra: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Por quê? Porque estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia. O noivo foi, mas voltará para buscar a sua igreja. E a noiva ficava ali. Volta agora para a história lá em Israel. Ela ficava ali, esperando, sabendo que estava dando o tempo dela. E ele mandou carta: está chegando o tempo, está chegando a hora. E nós não temos carta aqui, não tem a pregação do evangelho. Nós não estamos pregando, muito embora muitas igrejas não pregam mais. Muitas congregações não falam da cruz, não falam do pecado, não falam do inferno, não falam da volta do Senhor, só falam de dinheiro, prosperidade, riqueza, sucesso. O maior sucesso que um ser humano pode ter é ser alcançado pela graça bendita de Jesus, o Salvador das nossas almas. É uma alegria, o maior presente que pode ter é fazer parte da noiva. E o noivo vem, o noivo voltará. Agora, presta bem atenção, na segunda etapa, quando o noivo vem, ele vem na lua nova, naquele tempo de escuridão, vem tocando a trombeta e vem. Só que antes da noiva, antes dele vir e entrar com ela para as núpcias, ela tinha que passar por um batismo, um mikvah, que fala no hebraico. E este momento era um momento que ela era um batismo de águas purificadoras, de essências perfumadas, etc. e tal. Isso na cultura judaica. Não lembra nada, não? Atos 2, verso 1. Estando todos reunidos no cenáculo, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e foram vistos sobre todos eles línguas repartidas de fogo, e todos começaram a falar em línguas, o derramar do Espírito Santo. O Senhor também, como lá naquela costume judaica, derramou, batizou, encheu-nos, deu-nos do seu Espírito Santo. Todo crente lavado e remido no Senhor é batizado no Espírito Santo. Todo aquele que está em Cristo, revestido está de Cristo. Todo que está batizado em Cristo, recebeu a Cristo, tem o Espírito Santo. Aleluias, glórias a Deus. Ele tem preparado a sua noiva, a noiva tem se adornado. A Bíblia nos informa de diversas passagens tremendas, que ele tem preparado a sua igreja, preparado a sua noiva. O apóstolo Paulo trabalha nas suas pregações ou nas suas cartas, dizendo que estava preparando uma noiva para o cordeiro, limpa, adornada. Por que nós criticamos no sentido de bater firme contra as igrejas que não pregam isso? Porque não limpa. A palavra limpa. Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado, vos tenho pregado. Quando não prega a palavra, prega outro evangelho, outra coisa, a sujeira fica, a imundície fica. É impossível se manter com a imundícia se você observar a palavra de Deus. É impossível a pessoa ficar vendo coisas imorais, participando de coisas imorais, vivendo em imoralidade, se ele tiver a palavra de Deus. Eu li agora há pouco, eu citei agora há pouco, né? Santifica-os na palavra, a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E de repente a noiva está aqui aguardando, adornada, perfumada, preparada, batizada com aquela purificação, batizada pelo Espírito, esperando. De repente, ouve-se uma trombeta tocando. Aí vem o noivo. E a palavra diz lá no livro de Mateus 25, que as 5 que não tinham azeite foram buscar. Por que não foi antes? Tinha tempo, tinha recurso, tinha dinheiro para comprar. E tiveram tempo, por que não foram?
Aproveita hoje que tem tempo. Aproveita hoje que tem recursos. Virá uma assolação tão grande sobre este planeta. Virá uma perseguição tão grande sobre esta nação. Virá uma perseguição tão grande, as leis vão ser transtornadas e vai ser pesado contra a igreja. Não vai ser esse mamão com açúcar, não. De abrir a porta e ter um alvará, ter um documento que se chegar alguém bagunçar, chama a polícia. Não. No momento que a grande tribulação vai se levantando, e já está acontecendo em várias nações que sequer eles podem falar de Jesus. Eles têm uma Bíblia não, uma página, uma folha rasgada. E amam aquela folha ali, uma página que arrancou, aí o irmãozinho tem uma página, eu tenho outra, se reúne para um culto escondido em algum lugar. Isso não é de hoje não, faz tempo. Está se intensificando. E quando eles fazem isso, eles louvam, adoram e servem ao Senhor. Nós temos 4, 5, 6, 10, 8, 15 Bíblias, sequer um capítulo nós lemos por dia. Ô noiva dormindo, acorda! Acorda, desperta, noiva! Estão lá dormindo, tem Bíblia, tem isso, tem livros, tem acesso, as leis estão nos favoráveis, dá para buscar azeite, então enche, porque vai chegar um tempo que vão nos saquear, vão arrancar das tuas mãos a palavra, vão arrancar a Bíblia da tua mão, ou tem no coração, não vai ter, você não vai conseguir, não vai ser fácil assim não. É uma perseguição ferrenha contra a igreja, tempo de escuridão, terrível, tenebroso, uma perseguição sem tamanho, como nunca antes houve, contra a igreja. Ah, você quer participar do sistema do anticristo, a marca da besta, já falei que não vai falar assim para não assustar. Não, eu não quero. Então você vai sofrer muito. Então encha-se de azeite hoje. Desperta a noiva do Cordeiro. Desperta a noiva do Cordeiro. Aleluias. Aleluias. Aí a trombeta vai tocar. A trombeta vai soar. Diz a palavra do Senhor. Mas eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar a minha igreja. Olha só, coisa tremenda. Olha que coisa linda. A Bíblia nos informa, Apocalipse 19, verso 11. Olha do ladinho aí. Como é que é o noivo? Olha só, a aparição do noivo. Olha só, Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, brancos e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo será o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Aqui está a descrição da noiva, do noivo. Aqui está a descrição do noivo que vem buscar. Aqui é o aparecimento do noivo. Aí o noivo recebe a noiva. Quando Eliezer foi buscar a noiva para Isaac, ouça-me, quando ele vai buscar a noiva para Isaac, ele vai lá, Deus prepara tudo, Deus dá todos os sinais, demonstra, ele chega, põe um pingente de ouro, que representa a glória, e ela vem tal em camelos, etc. E quando Isaac vê, ele não vai até ela, ele para no meio do caminho. Ele não vai lá, ele espera, ele não vai até onde estava Eliezer, ele recebe no meio do caminho, ou seja, lá em cima, é uma tipologia. Quando Cristo vem lá nos ares, a igreja vai ser arrebatada. O crente que morreu, lavado, remido, servo do Senhor, nome no livro da vida, salvo, ele virá, vai ressuscitar primeiro em corpo de glória. Os santos vivos serão transformados em corpo de glória, onde não tem mais diabetes, não tem câncer, não tem AIDS, não tem dor nas costas, dor na coluna, dor no estômago, dor nenhuma. A palavra nos informa que vão ser transformados com um corpo semelhante ao que o Senhor tem, e vamos ao encontro do Senhor. Aí, nesta fase, existem algumas literaturas dizendo de uma forma e de outra. Mas observe o que diz a palavra. Mateus 10, verso 32, verso 33. Tem uma palavra que Cristo diz assim: todo aquele que me negar diante dos homens, eu vou me negar diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Então observe, ele vai chegar com a noiva lavada, remida, pura, santa, sem mácula, sem mancha, a meretriz, e a igreja dizendo, aleluia.
E quando vamos chegando naquele momento, ele vai apresentar a noiva. A noiva. E porque nós aqui confessamos Jesus em meio à perseguição, tribulação, angústia, lutas, todas mais as coisas que podem aparecer e acontecer. Mas a Bíblia fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar, também vou negar diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar, então nós estamos aqui confessando, nós somos a noiva de Jesus. Não, vem para cá, não vou, porque eu tenho um contrato, eu participo daquele corpo, daquele sangue que foi derramado lá. Eu participo dessa ceia, eu participo disso aqui. A Bíblia fala de 3 ceias. Uma delas é o banquete da graça, onde é citado em Lucas 14. Aonde é preparado um grande banquete e é mandado que chame as pessoas para participar do banquete. Um diz, eu não posso, porque eu comprei uma junta de bois e vou testá-las. Não posso, o outro diz, porque comprei um terreno e tem que ver como é que está lá. E o outro diz, não posso porque eu me casei, etc, etc. Vão se desviando, se escusando, escapando pela tangente. Aí ele volta e chega, olha, um falou isso, o outro falou aquilo outro, então vai lá. Vai pelas esquinas, pelos valados, pelas vielas e chama as pessoas que estão lá, manco, cego, aleijado, todo esse povo pode trazer para cá, cego, manco, aleijado, o coxo, traga eles, traz manco, traz cego, traz, mas, eu estou manquejando, nós temos a obrigação de ir lá e nós somos esses trabalhadores, vamos lá, não, mas eu manquejo, eu ainda fumo, vem fumando mesmo, mas eu fico um pouquinho na igreja, venha para você ouvir, é o convite ao banquete da graça, do qual nós somos participantes. Uma outra ceia está aqui também, Apocalipse 19, 17 a 21, olha aí. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tem um outro banquete, tem outra ceia aqui. A carne dos reis, as aves vão se banquetear, que é uma linguagem para nós estudarmos aqui dentro de uma figuração. Haverá esse banquete. Não quer noivo, não quer a banquete da graça, não vai participar da bodas e nem da ceia do Cordeiro, mas tem essa ceia terrível e tenebrosa. E a outra é a ceia do Cordeiro. Observe. Olha só comigo, Mateus 26 e o verso 29. Mateus 26, verso de número 29. Presta bem atenção. Glória a Deus. Vou ler o 26, 27, 28, 29. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei deles todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Está entendendo? O noivo está desejando beber, comer, celebrar, mas não vai fazer até que no reino, até que naquele momento, no reino de meu Pai. Pega essa palavra, no reino de meu Pai. Mas o reino é de Cristo, não é o reino do Senhor. Se eu prego o evangelho, chega da voz do reino de Deus, reino do Pai. Presta bem atenção, já que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 5, verso 11. 5, verso 11. Mais 10 minutinhos eu termino, eu acho. Apocalipse, capítulo 5, verso de número 11. A noiva subiu, chegando-se ao céu, e começaram a celebrar, adorando, louvando, exaltando,
Nós vamos contemplar um coral tremendo, louvando, e vamos fazer parte desse coral, vamos celebrar junto, vamos cantar junto, vamos adorar junto. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Aleluia! Vou ler o 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Aqui fala dos eleitos que já morreram e estão em Cristo, clamando: Senhor, vinga. E o texto diz: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos. Eu estou lendo 6, né? Perdão, queridos. 5. Perdão, eu li o 6, 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. Você pega milhões, que multiplica milhões. Você pega milhares, que multiplica milhares. Quando dá isso? Trilhões, quadrilhões, sei lá quando dá isso. Sei que é multidão incontável. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, ações de graça. Digno é o Cordeiro que foi morto, aleluia. Todos celebrando, milhares, de milhões de pessoas, de seres, aliás, louvando e exaltando a majestade santa, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Ele morreu por pecadores, ele morreu pela sua noiva, ele morreu pela sua igreja, e veio buscar a sua igreja. E estava ali o texto dizendo dessa grande obra do Senhor Jesus. Se você olhar para o livro de Salmo, o Salmo 24, no versículo 6, 7, se não me falha a memória, está dizendo: levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais, as vossas cabeças, e deixa entrar o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Este é o Rei da Glória, é o Senhor poderoso na batalha. É Jesus entrando, vindo, depois que ele veio aqui derramar o seu sangue, morrer e ressuscitar. Salmo 24. Aqui nós vemos a celebração onde está escrito: e saiu uma grande voz que dizia: louvai ao Senhor. Apocalipse 19, verso 5. Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, olha a multidão aí, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha só o que diz 1 Coríntios 15, verso 24. Jesus nos informa nessa palavra, o apóstolo Paulo deixou para nós essa informação escrita em 1 Coríntios 15 e o verso 24. Aleluia. Vou ler o 23 e o 24. Mas cada um por sua ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vou ler o 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Nós lemos o noivo aparecendo, a descrição do noivo: espada, da sua boca sai uma aguda espada, a sua veste, sua picada de sangue, 12 inimigos. Na sua costa é escrito Rei dos Reis, e no seu manto também, né? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aniquilando os inimigos, das quais as aves fartaram das suas carnes, recebendo a noiva, alegre com a noiva, feliz com a noiva. E nós lemos aqui, Cristo chegando: quem me confessar diante dos homens, vou confessar diante do meu Pai. Presta bem atenção. Eu desejo comer essa ceia com vocês, esse aqui não vou comer mais, enquanto não for no reino do meu Pai. Quando ele vencer, quando chegar à conclusão final, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, vai entregar o reino ao Pai. Pai, o reino aqui, ó. E vai nesse momento apresentando a noiva aqui. E quem é a noiva? Você, eu, todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tem uma canção que diz assim: vai valer a pena. Eu digo: já valeu a pena. Aleluias, 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 aleluias. Erga a tua cabeça, meu querido, e glorifica o nome do Senhor, e exalta a Deus mesmo.
Porque nós vamos ser apresentados, pai, ele sofreu calúnia, foi perseguido, falaram dele coisas que ele não fez, falaram dela coisas que ela não fez, e algumas coisas ela fez de fato, perdeu o perdão, o inimigo não podia nem acusar, mas acusaram-no. Olha só, um grande pregador, ele pregava o evangelho para todo lado, e um dia ele caiu em adultério. Depois ele se arrependeu, consertou-se com o Senhor e Deus lhe restabeleceu o seu ministério e estava pregando. Ele foi pregar num evento muito grande e quando ele chegou nesse evento, as pessoas começaram a vaiá-lo. Começaram a vaiá-lo, adúltero, adúltero, zombaram dele. Por mais de meia hora e ele ficou calado até que a multidão se calasse. Depois que a multidão se calou, ele tomou a palavra e disse: esta plateia está pior do que Satanás nesta noite. Porque eu pequei realmente, Satanás me acusou, eu pedi perdão, Jesus me perdoou no seu sangue e Satanás não podia mais acusar porque o meu advogado é fiel. Porque ele perdoa e esquece. Mas essa multidão que diz ser crente e ser servo de Deus não me perdoou. Vocês, portanto, estão piores do que Satanás. E aí na terra, o Senhor, meu pai, esse daqui sofreu, aguentou isso, aguentou aquilo, e foi, uns aqui foram escortejados, outros foram decapitados, outros foram levados às covas, às fornalhas, mas eles estão aqui, eu confesso que esses aqui são meus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora escute, em Juízes 14, verso 17, aliás, deixa eu pegar primeiro aqui, Lucas 12, 37, vamos lá comigo, Lucas 12, verso 37. Lucas, capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12. Hoje não é um estudo bíblico, com muitos detalhes e tudo. Não tem como, né? Uma ministração assim, para um estudo, eu precisaria pelo menos de uns 5, 6, 7 cultos. Lucas 12, 37. Preste bem atenção. Eu vou ler o 35, 36, 37. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. A noiva está esperando o seu Senhor, o seu noivo, o seu Senhor. Quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, o servirá. Olha para cá um pouquinho. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O texto fala de vigilância. O texto fala, esteja cingido os seus lombos. Cinge o seu lombo. Acende a sua candeia. E fica atento aí, ó. Em outros textos fala, se porventura tardando o Senhor, poxa, 2000 anos, 2000 anos já está bastante tempo. Mas não vem mais. Vem sim. Claro que ele vem. Cinge os seus lombos, fica trabalhando. Não acomoda não deita não encosta não faz como aquelas 5 virgens que todas dormiram, mas de 5 delas, 50% não tinham uma reserva. Tinham recurso, mas não tiveram coragem de buscar e ter a reserva ali, o estoque de azeite. Bem-aventurado aquele servo que estiver ali vigiando quando o seu Senhor voltar. Juízes 14, verso 17, fala de Sansão, do casamento dele, 7 dias de casamento, de festa. Nesse costume judaico, era de 7 a 14 dias, tendo até casamentos que levavam até 30 dias, conforme as posses da família. Presta atenção. 7 dias de festa. Lembra lá em Atos 2, em João 2? Acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho, tal. Não é porque começou a festa 6 da tarde e acabou meia-noite, não. 7 dias servindo vinho para multidão de gente, não é brinquedo não. Conforme o recurso, 14 dias de festa. Até 30 dias de festa, mas o normal era de 7 a 14, mas até 30 dias de festa tinha. Vamos fechar a mensagem aqui agora. Nós somos a noiva, Cristo é o noivo, pagou um dote, pagou um preço, foi preparar lugar, disse que voltará, disse que voltaria e voltará. Nossa obrigação, ficar acordado, lombo cingido, lâmpada acesa, reserva de azeite. Presta bem atenção. Quando tocar a trombeta e a voz gritar, aí vem o noivo, vamos entender, num tremendo tempo de escuridão que nós estamos vivendo, quando a trombeta soar, agora eu vou buscar azeite, não vai dar tempo mais. Eu vou na segunda fase da sua vinda, a segunda vinda, não tem segunda fase.
Cristo voltará e pronto. Cristo voltará e pronto. Agora escute. Bem-aventurado aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando os servirá. A Bíblia fala em Mateus 8, verso 11, quando Jesus curou um servo, um soldado, né, uma pessoa de recursos militares, meu servo está doente. Eu vou lá e vou curar. Não, senhor, não vai não. Eu não sou digno, o senhor vai lá não. O senhor dá uma palavrinha e resolve tudo. Eu também sou homem que tenho sobre mim autoridade. E tenho autoridade de alguém que eu mando e eu respondo também. Se o senhor dá uma palavra, resolve tudo. Nem Israel via essa fé assim. E vou te dizer uma coisa. Virão de todo lugar do Oriente, do Ocidente, e vão sentar-se com Abraão, com Isaac e Jacó. Na minha ceia, no banquete comigo. Muitos acham apenas que é uma linha só. É evidente que nós temos que tomar muito cuidado com as passagens literais e figuradas. Datas, tempos, anos, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas olha só o que está escrito aqui. As bodas era o momento onde tinha intimidade. Apocalipse 22, verso 12, diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Uma linha interpretativa, na qual eu também creio, quando Cristo vem, ele recebe a igreja, vai entrar para as bodas, e já tem o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, verso 10. Porque todos hão de comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber os galardões. Ali não é para julgamento, para condenação, é para galardão da igreja, do corpo, da noiva. Apocalipse 22, 12 diz: eis que cedo venho e comigo está o meu galardão. Então faz todo sentido. Feito isso, bodas do Cordeiro, feito isso, a ceia. O que é a ceia? Você já foi numa festa de casamento que não tem a festa? Eu me recordo, quando eu era criança, bem criança, eu fui numa festa de casamento de penetra. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas eu era muito criança, de verdade, pela casa que eu morava, e fiquei bravo ainda, porque demorava muito para entregar bolo para a gente. Cheguei bravo na minha casa, falei para minha mãe: ô mãe, fui na festa lá, que demora para dar o bolo para a gente. Foi na festa de quem? Do fulano, mas nós não fomos nem convidados. Eu passei, não tinha porteiro, não tinha portão, não tinha ninguém xingando, eu entrei. Mas nessa festa não tem penetra, não. Nessa ceia não tem penetra, não. Mas vamos estar lá. Segundo Lucas 12, 37, o Senhor diz: bem-aventurado aqueles que, quando voltar das bodas, achar os seus servos vigiando, lombo cingido, lamparina acesa. O texto diz: então, eu vou sentar e eles vão me servir. Não está escrito isso. Eu vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Fique de pé, por favor. Nós no céu, aonde vai ser? No céu. Nós lemos aqui o versículo 19, o primeiro, de Apocalipse. Vi no céu. Aí chegamos lá. Apresenta a igreja, tem a boda do Cordeiro, tem o tribunal, os galardões, etc. Aí aquela ceia. Pode ser literal, pode ser figurado. Algumas linhas interpretam como é figurado, outros como literal. Mas vai ter uma mesa, por exemplo, eu sirvo jantar na minha casa. Não precisa necessariamente eu servir um por um no seu prato, mas eu estou servindo um banquete para todos. Correto? Mas não é necessário que eu sirva. O texto diz: em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Existe uma linha interpretativa que acredita bem assim. É uma conjectura que eu vou fazer agora sobre essas interpretações. Que vai ter o banquete, vai. Que vai ter toda essa ceia, vai. Se vai ser como eu vou falar agora, eu não posso afirmar categoricamente. Mas vai ter a ceia do Cordeiro. Que os dispensacionalistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas pensam que será 7 anos. Quando a igreja é arrebatada secretamente, tem as bodas do Cordeiro no céu, durante 7 anos, e aqui na terra tem a grande tribulação, e uma parte da igreja fica aqui. Não faz sentido. A noiva vai inteirinha para a festa. Sendo que, se for assim, literalmente essa mesa, se for, porque está escrito, vai se fazer sentar e vai servi-lo. Pode ser que seja assim. Pode ser que não, mas pode ser que seja assim mesmo. Pode ser apenas uma figuração de: agora vocês estão comigo aqui.
comendo, celebrando. E pode ser isso mesmo, sentar numa mesa, não sei se várias mesas, ou se uma imensa de uma mesa, que tem várias interpretações. Eu prefiro acreditar nisso aqui, uma grande mesa, e todo nós sentados, Abraão, Isaac e Jacó. Imagina todo mundo lá sentadinho lá. Pensa, irmão Célio, olhando assim, Jacó, Abraão, aí você vai conhecer quem lá? Um baixinho lá, Zaqueu, né? É o Zaqueu. Rapaz, meu Deus do céu, imagina nós lá. Deixa eu conjecturar isso, porque eu tenho base para fazer essa conjectura aqui, queridos. De repente, naquela mesa, naquele banquete, nós lá, céu celebrando, bendito é o Cordeiro que foi morto. Imagina as melhores orquestras, a maior afinação, instrumentos que nem você imagina. 1 Coríntios 2, verso 9. Aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluias. Imagina nós lá, sofremos aqui na terra, padecemos aqui na terra, fomos escorraçados aqui, irmãos que foram dilacerados, esquartejados, decapitados e tanta coisa, e Deus sentado lá. Feche teus olhos agora. Imagina comigo agora aquele banquete lá, e a Bíblia nos diz, se fosse fiel sobre o pouco, no muito, eu vou te colocar e todo mundo sentadinho lá. Eu não sei se vai ser assim, a Bíblia diz que vai ter uma mesa, vamos sentar com Abraão, com Isaac e Jacó, pode ser figurado, mas eu prefiro acreditar na literalidade disso, onde Cristo vem e vem nos servir, porque o texto diz, bem-aventurado aquele servo que estiver vigiando naquele momento ali, quando ele vier, ele então vai fazer com o seu servo, sente para ele servir o seu servo. Agora imagine, Leandro, o Senhor chegando, eu não sei o que vai servir, a Bíblia nos fala da árvore da vida, lá em Apocalipse 2, verso 7, se não me falha a memória, vamos comer, vamos festejar, vamos celebrar, ele vai chegar e vai dizer, come aqui um pouquinho mais, pega mais um pouquinho, eu não sei se vai ser assim. Imagina, Jesus lá na ponta, lá servindo um dia eu vi alguém dizendo assim, bom, ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, ele pode estar lá, está aqui, está lá, mas são milhares de milhões, mas ele é Deus, ele pode estar lá, aqui ao mesmo tempo, eu não sei, é algo assim que eu não consigo vislumbrar, tamanha glória que é. Aí imagina nós aqui lá, nós aqui igreja, nós servos do Senhor, sentado, de repente nós olhamos aquele ser glorioso, poderoso, tremendo, resplandecente, na sua coxa ali escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós olhando ali é o noivo, ele é o noivo, aleluia, e o céu cantando e regozijando, bendito é o Cordeiro que foi morto, e nós ali sentados e celebrando e exaltando eternamente, não serão só 7 anos, isso é 7 é número de perfeição, eternamente, para sempre estaremos com o Senhor. Aleluia, 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 bendito é o Senhor, e celebradas são a ceia das bodas do Cordeiro. Vale a pena ser fiel, vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena gemer, porque está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Soberano, Criador e eterno Deus, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Cordeiro de Deus, porquanto o Senhor é Deus que nos salva, o Senhor é Deus que nos liberta, aleluia, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, a sua noiva se aprontou. Ajuda-nos, ó Pai, a santificarmos, a nos purificarmos, a andarmos diante do Senhor e vermos naquele grande dia, estarmos diante do Senhor, nesta festa, nesse regozijo. Oh, louvado seja, é aquele coral, é aquela canção, aquilo tudo que nós não conseguimos imaginar. Tamanha glória, Pai, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aleluia.